O mistério de Dyatlov Pass continua sendo um caso muito enigmático que não houve respostas diretas para o que aconteceu. Fique até o final desse vídeo, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos seus favoritos, seu comentário, seu like realmente é muito importante para ajudar na entrega do vídeo. E vamos ao caso. Era inverno de 1959, nos gélidos Montes Urais, Rússia. 9 jovens montanhistas liderados por Igor Dyatlov partiram em uma expedição que deveria ser apenas mais uma prova de resistência e coragem. O destino era a montanha Kolaksky, cujo nome na língua indígena Mansi significa Montanha dos Mortos. O presságio estava ali, escondido nas palavras, mas ninguém imaginava o que estava por vir. Na noite de 1 para 2 de fevereiro, o grupo montou sua barraca na neve, enfrentando ventos cortantes e temperaturas de 30 graus Celsius. O silêncio da montanha era absoluto, mas algo aconteceu naquela madrugada. Dias depois, equipes de buscas encontraram a barraca rasgada de dentro para fora, como se os jovens tivessem fugido em desespero. Vestígios mostravam que saíram sem roupa adequadas, alguns apenas de meias ou roupas íntimas. Os corpos, 2 foram encontrados próximos à barraca, sem vidas, de hipotermia. 3 estavam espalhados pela neve com sinais de fraturas internas, costelas quebradas, crânios esmagados, mas sem ferimentos externos compatíveis. 4 foram achados em um ravinamento na floresta, cobertos de neve. Uma jovem estava sem além e outro sem os... Exames revelaram traços de radiação em algumas roupas. As teorias dizem que pode ter ocorrido um avalanche, que a explicação oficial soviética mais contestada por falta de evidências, ou testes militares secretos, que alguns acreditam que o grupo foi vítima de armas experimentais, ou fenômenos naturais como ventos catapáticos ou pequenas avalanches que poderiam ter forçado a fuga. Já o sobrenatural e os ufólogos dizem que houve relatos de luzes estranhas no céu naquela noite que alimentam teorias de intervenção não humana. O incidente de Dyatlov Pass permanece como um dos maiores enigmas da história moderna. Mistura de tragédia real, investigação inconclusa e lendas sobrenaturais. Ele continua a fascinar pesquisadores e alimentar teorias. A investigação soviética conclui apenas que os jovens perderam a vida por uma força desconhecida e irresistível. Uma frase que ecoa até hoje como símbolo de mistério e terror. Hoje, dezembro de 2025, o caso Dyatlov Pass continua oficialmente atribuído a uma hipótese natural, uma pequena avalanche combinada com condições extremas, mas o mistério permanece vivo, alimentado por novas pesquisas, entrevistas e debates que surgem ano após ano. As atualizações recentes são de reinvestigação oficial, que de 2019 a 2020 as autoridades russas reabriram o caso e concluíram que uma avalanche localizada teria forçado os montanhistas a fugir da barraca, levando às mortes por hipotermia e ferimentos. Já as novas explicações científicas modernas dizem em estudos de modelagem digital e simulações de neve que mostraram que pequenas avalanches poderiam causar fraturas internas sem deixar grandes rastros externos. O debate é contínuo. Apesar da explicação oficial, muitos especialistas e entusiastas consideram a hipótese insuficiente, apontando inconsistência com a radiação encontrada em roupas e os relatos de luzes no céu. Sem esquecer da moça que foi encontrada sem ar. E o rapaz retirado. O caso em 2025 ainda continua com pesquisas paralelas em sites e grupos independentes que continuam publicando novos relatórios e entrevistas com sobreviventes da busca de 1959 e análises de fotos inéditas. O interesse global ainda em Dyatlov Pass segue como tema de livros, documentários e até séries, mantendo o caso vivo na cultura popular. Sem consenso, a versão oficial não encerrou o mistério. Para muitos, o caso ainda é um enigma aberto, onde ciência, conspiração e sobrenatural se entrelaçam. Em 2025, ainda assim, é um caso que está oficialmente sendo explicado como um resultado de avalanche, mas permanece como um dos maiores enigmas da história moderna, porque as pessoas não aceitam realmente que tenha sido só isso. A cada nova pesquisa ou entrevista, o mistério ganha novas camadas, mostrando que após 6 décadas, a força desconhecida e irresistível ainda ecoa como um símbolo de fascínio e inquietação. As teorias principais que ficaram marcadas
A avalanche localizada, que é a versão oficial mais recente de 2019 a 2020, como uma pequena avalanche teria forçado os montanhistas a fugir da barraca assustados, causando ferimentos internos e hipotermia. Ou testes militares secretos. Muitos acreditam que o grupo foi vítima de experimentos soviéticos como bombas de vácuo ou mísseis, explicando os ferimentos e a radiação encontrada em roupas. Fenômenos naturais raros. A hipóteses incluem vento catapático, rajadas violentas que podem provocar pânico ou som infrassônico gerado pelo relevo, capaz de induzir desorientação e terror. Ataque de animais ou povos locais. É o menos aceito, já que não havia sinais de luta ou pegadas externas, lendas ou algo parecido. Já o sobrenatural ainda continua afirmando que há testemunhas que relatam esferas luminosas sobre os montes Urais na mesma noite. Isso alimentou teorias de UFOs e intervenção extraterrestre, ou maldição da Montanha dos Mortos, que é o nome indígena do Coatiskak, que já carregava o presságio sombrio. Para os povos Mansi, a região era associada a espíritos e forças sobrenaturais, ou uma energia misteriosa. Alguns acreditam que o local seria um portal energético onde forças invisíveis afetaram os jovens. Forças desconhecidas e irresistível, que é a própria conclusão oficial soviética de 1959, que virou uma lenda em si. Essa frase vaga é enigmática e repetida até hoje como um símbolo de mistério. O Dyatlov Pass é um caso em que a ciência e mitos se confundem, e as teorias oficiais tentam explicar com avalanches, fenômenos naturais, mas as lendas falam de maldições, UFOs e forças invisíveis que se misturam. Mais de 6 décadas depois, o mistério continua vivo, porque cada detalhe da barraca rasgada aos corpos com ferimentos inexplicáveis parece gritar que há algo além da lógica humana naquela montanha. Se você já conhecia sobre esse caso, deixa aqui que o seu comentário realmente é muito importante, mas o seu like para ajudar o vídeo, e até o próximo relato, documentário e informação. O caso Bariloche, a noite em que a luz desafiou a escuridão. Era 31 de julho de 1995, inverno rigoroso na Patagônia, Argentina. O frio cortava como lâmina e o céu sobre São Carlos de Bariloche estava limpo, estrelado, pronto para mais uma noite comum. No entanto, aquela noite entraria para a história como uma das mais misteriosas da aviação latino-americana. O Boeing 727 da Aerolíneas Argentinas, comandado pelo experiente Jorge Polanco, aproximava-se do aeroporto internacional Teniente Luiz Candelária. A bordo, cerca de 150 passageiros aguardavam pouso. Alguns sonolentos, outros atentos à descida. Tudo parecia dentro da normalidade, até que o inesperado aconteceu. De repente, um apagão total mergulhou o aeroporto e parte da cidade em trevas. A pista desapareceu. Os instrumentos perderam referência e o silêncio foi cortado apenas pelo som dos motores. Era como se o mundo tivesse apagado sua própria luz. Foi nesse instante que surgiu o fenômeno. Um objeto luminoso em forma de prato brilhou intensamente no horizonte. Não era avião, não era estrela, não era nada que Polanco pudesse identificar. A luz parecia inteligente, deslocando-se com movimentos calculados, ora acompanhando o avião, ora cruzando sua rota em manobras arriscadas. O comandante descreveu que o objeto parecia guiar o voo, iluminando o espaço aéreo que a cidade havia perdido. Era como se a luz substituísse o farol ausente da pista. Na Terra, testemunhas viram o mesmo fenômeno sobre o lago Nahuelhuapi. Moradores, funcionários do aeroporto e até militares afirmaram um clarão. Não era ilusão coletiva. Havia algo real, tangível, presente. E Polanco, com seu sangue frio, conseguiu pousar a aeronave em meio ao caos. Mas o mistério já estava instalado. O que era aquela luz que desafiava a lógica? O episódio ficou conhecido como Incidente Bariloche. A Força Aérea Argentina registrou o caso e abriu investigação. A imprensa internacional repercutiu colocando Bariloche no mapa da ufologia mundial.
Ufólogos apontaram o episódio como uma das evidências mais fortes de contato aéreo com UFOs na América Latina devido ao grande número de testemunhas e interferência elétrica. Céticos tentaram explicar como fenômeno atmosférico ou falha técnica, mas nenhuma hipótese conseguiu dar conta da intensidade e da precisão dos movimentos da luz. O caso Bariloche permanece como um dos maiores enigmas da aviação argentina. Uma noite em que o céu se abriu, a luz desafiou a lógica e o destino de centenas de pessoas ficou suspenso entre o medo e o mistério. 3 décadas depois, ainda não há explicação definitiva. O que se sabe é que naquela noite a Patagônia foi palco de um encontro entre o humano e o desconhecido. O caso Bariloche continua sendo um dos episódios ufológicos mais documentados da Argentina. Além do relato do comandante Jorge Polanco, houve também testemunhas em terra, outro avião envolvido e até registros oficiais da Força Aérea. Além do Boeing 727 da Aerolíneas Argentinas, um avião da Gendarmeria Nacional também estava em aproximação na mesma noite. Ambos relataram a presença do objeto luminoso, o que reforça a credibilidade do caso. Movimentos inteligentes que ele tinha em casos de UFO não apenas apareceu, mas acompanhou o avião de Polanco por vários minutos cruzando sua rota e realizando manobras que não correspondiam a nenhum tipo de aeronave conhecida. Apagão sincronizado. O corte de energia elétrica em Bariloche, no aeroporto, coincidiu com a aparição do objeto e testemunhas afirmaram que a luz do UFO parecia substituir a iluminação ausente. Testemunhas múltiplas, além da tripulação e dos passageiros moradores próximos ao lago, na rua Uape, também viram o fenômeno e isso transformou o caso em um dos mais sólidos da ufologia argentina. Repercussão oficial. A Força Aérea Argentina registrou o episódio e abriu investigação. Embora não tenha oferecido uma explicação definitiva, reconheceu a ocorrência como evento aéreo não identificado. Então ficou na memória viva. Mesmo após 30 anos, o comandante Polanco continua dando entrevistas e defendendo a veracidade do que viveu, afirmando que não há explicação convencional para o que presenciou nesse dia. Se você sabia e gostou desse caso ufológico, me segue, curte, compartilha, republica e coloca nos favoritos. Deixe o seu comentário, seu like é muito importante e até o próximo caso ufológico. O mistério do caso Turgay. O caso Turgay, ocorrido em 1979 no Cazaquistão, é uma história que mistura a queda de um objeto voador não identificado e testemunhas locais e até a presença de um ser misterioso que teria convivido com humanos por dias. Testemunhas relataram a queda de um objeto discoidal metálico em área rural e o impacto teria sido acompanhado de luzes intensas e ruídos incomuns. Um pastor da região foi o primeiro a se aproximar e encontrou o artefato parcialmente danificado. Segundo alguns relatos, próximo ao objeto foi encontrado um ser humanoide que parecia debilitado. Um morador do local teria levado esse ser para casa e o hospedado por cerca de 2 semanas, oferecendo-lhe abrigo, alimento e proteção. O ser não falava, mas se comunicava com gestos e sons diferentes. Após esse período, teria desaparecido misteriosamente sem deixar rastros. A reação das autoridades ao saber disso, e foi avisada pouco tempo depois, os militares soviéticos teriam chegado à região rapidamente. O local foi isolado e os destroços do objeto recolhidos. Nenhum relatório oficial foi divulgado, reforçando o caráter enigmático do caso. Na versão ufológica, a queda de uma nave extraterrestre com sobrevivente acolhido por 2 humanos ficou ainda em caso de observação. Na versão militar, este teste de aeronave experimental soviética encoberto pelas autoridades que poderiam ter acontecido. Na versão folclórica, houve exagero ou distorção de um acidente aéreo comum transformado em um mito local. O caso Turgay de 1979 permanece como um dos relatos mais misteriosos da ufologia soviética. E foi um acidente militar ou não foi? Um encontro com seres de outro mundo ou apenas uma lenda que cresceu com o tempo? O que sabemos é que naquela aldeia do Cazaquistão algo extraordinário aconteceu e até hoje o mistério continua a ecoar nas estepes de Turgay.
O caso de 1979 ganhou notoriedade justamente porque os moradores da região relataram detalhes muito peculiares, além da simples visão de um objeto caindo. Os testemunhos transmitidos oralmente e depois coletados por ufólogos acrescentam camadas de mistério à narrativa. Esses os principais pontos que os moradores disseram: luzes intensas no céu. Muitos afirmaram ter visto um clarão atravessando o céu noturno, seguido por um som metálico ou um estrondo abafado, como se algo tivesse explodido ao longe. Objeto discoidal ou pousado de repente. Alguns moradores relataram também que o artefato tinha um formato de disco ou esfera achatada com um brilho metálico estranho. E ele parecia parcialmente danificado, como se tivesse realmente sofrido uma queda brusca. E também havia ruídos incomuns. As testemunhas disseram ouvir sons estranhos vindos de objetos descritos como zumbidos ou vibrações diferentes de qualquer motores convencionais já existente. O ser humanoide debilitado foi relatado como o mais marcante, que é o do morador que teria encontrado o ser de aparência incomum próximo a esse objeto. E na descrição, o corpo era esguio, pele clara, olhos grandes e comportamento dócil. O ser não falava, mas emitia sons suaves e se comunicava por gestos. E foi levado para dentro de uma casa e teria ficado ali por cerca de 2 semanas, alimentando-se de líquidos e frutas apenas. E houve também os desaparecimentos misteriosos, que após esse período o ser teria desaparecido sem deixar rastros, e algumas pessoas também. Alguns moradores acreditam que foi resgatado por outros de sua espécie e outros dizem que simplesmente fugiu com algumas pessoas. Chegadas dos militares também ficou meio que estranho, porque por pouco tempo depois os caminhões e os soldados soviéticos teriam isolado essa área e os moradores relataram que os militares também recolheram destroços metálicos que impediram qualquer aproximação do público. Houve tantos rumores de que os soldados também procuraram pelo ser, mas nada foi oficialmente confirmado. Porém, eles ficaram muito preocupados e fazendo buscas diariamente. Esses testemunhos são o que tornam o caso Turgay tão singular, que não se trata apenas de um avistamento, mas de uma suposta convivência direta com um ser não humano. É por isso que o episódio é considerado realmente um dos relatos mais extraordinários da ufologia soviética. Se você conheceu, se você gostou, deixa aqui seu comentário que é muito importante, o seu like, segue, curte, compartilha, republica, coloca nos seus favoritos e até o próximo caso ufológico.